Muito bem, bom dia, bom dia. Então hoje a gente vai tratar dos problemas filosóficos. Problemas filosóficos não são problemas técnicos, não são problemas mecânicos, eles são problemas filosóficos. E às vezes um filósofo, um pensador, ele não está querendo a solução técnica de um problema, porque é fácil resolver um problema técnico. Quando o seu smartphone dá um problema técnico, você leva num especialista para ele solucionar o problema. Quando a gente quer fazer uma reforma na casa, a gente chama um pedreiro para resolver de repente um bombeiro para resolver um problema no encanamento. São problemas técnicos. Existem problemas que são problemas emocionais. Quando a gente quer resolver o problema emocional, a gente faz o quê? Procura um coleguinha para conversar, vai num especialista, alguém que faz análise, arruma um namorado, para resolver um problema emocional, né? Sentimental, enfim. Mas problemas filosóficos são problemas que não necessariamente procuram solucionar problemas. Ele procura, às vezes, até criar um problema onde, aparentemente, o problema não existe. Tenho falado sobre o problema do conhecimento, hoje em dia, que está entre o real e o virtual. O que é real? O que é virtual? É uma pergunta sobre o conhecimento. Mas, se a gente buscar na história, nos momentos onde a filosofia se desenvolveu, a gente vai ver que cada época propõe, em cada época foi possível propor a problematização de uma questão. Por exemplo, vocês já devem ter tido alguma informação sobre a mitologia, não é verdade? Alguém aqui viu o filme Troia? Bom filme, né? Troia foi um bom filme. Há um filme muito bom também, chamado Helena de Troia. Ou seja, as guerras surgiam e as pessoas queriam dizer por que as guerras surgiram. Hoje em dia, a gente procura saber objetivamente por que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão. Vocês estão acompanhando? O Talibã voltou ao poder. E por que o Talibã voltou ao poder? Vocês já ouviram falar do Talibã? No dia 11 de setembro houve 11 de setembro de 2001, houve o atentado, ou seja, o ato terrorista das Torres Gêmeas. Com isso, Estados Unidos ficou puto, com toda razão, e o presidente da época resolveu invadir o Afeganistão para caçar o Bin Laden. Invadiu o Afeganistão, caçou Bin Laden, matou Bin Laden, mas ficou lá, tentando apaziguar os ânimos dentro do Afeganistão, porque ali teriam inimigos do povo americano tentando fazer atos terroristas. Só que o povo americano já não está mais querendo pagar impostos para os Estados Unidos ficar ali. E desde Trump, e até de repente desde Obama, mas
quem negociou diretamente com o Talibã foi o presidente Trump, para que as tropas americanas saiam do Afeganistão. E agora chegou a hora de sair com o presidente Biden, e o Talibã voltou e gerou todos aqueles problemas que a gente está vendo lá, pessoas tentando fugir do Afeganistão, pessoas que colaboraram com o governo americano estão tentando fugir, porque estão com medo de ser mortas pelo Talibã, e gente tumultuada no aeroporto. Na hora que o avião sai, tem gente se agarrando no avião e caindo lá de cima. Enfim, está um pandemônio. E agora atos terroristas. Enfim, um pandemônio. Mas quando a gente olha para esse problema, a gente tenta buscar os fatos relacionados a esse problema, né? A gente procura o fato em si para tentar falar do problema. Mas, antigamente, como as pessoas diziam, os povos, eles eram orientados pela mitologia. E eles diziam que os problemas aconteciam porque os deuses estavam, às vezes, em guerra entre eles mesmos. E a guerra de Troia aconteceu por quê? Olha por que a guerra de Troia aconteceu. A guerra de Troia aconteceu porque houve um concurso de beleza entre as deusas. As deusas, houve um concurso de beleza. E Vênus, Afrodite e Diana queriam que os deuses decidissem quem era mais bela das deusas. E as deusas, e a Afrodite falou: eu sou a mais gostosa, sou eu. Aí Afrodite falou que é ela, Diana falou que é ela, enfim. O negócio ficou tão sério que nem os deuses quiseram resolver o problema. Aí os deuses da mitologia grega, quando eles queriam se livrar de um problema, o que eles faziam? Eles jogavam para os homens resolver o pepino. Aí foram lá num camponês, se eu não me engano o nome dele era Paris, para que Paris resolvesse o problema. Paris, fala aí, quem é a deusa mais bonita? E cada deusa fez uma proposta para Paris. Olha, se você disser que sou eu vou te dar um reino, eu vou fazer você... Enfim. E Afrodite, que é a deusa do amor, que é a mesma Vênus, falou o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, se você falar que a deusa mais gostosa sou eu vou te dar a mulher mais linda do mundo, Helena de Troia, para você ficar com ela, para você pegar. Você vai pegar a Helena de Troia. Aí Paris falou: gostei, você é mais bonita, você é mais gata. Aí o que aconteceu? Só que a mulher, a Helena de Troia, era mulher de Menelau, príncipe de Esparta. Era mulher de Menelau. Então o Deus, né, os deuses arrumaram uma artimanha para que Helena fosse raptada lá de Esparta e fosse para Atenas ficar com Paris. Aí, evidentemente, que os espartanos falaram: vamos para a porrada. Roubaram Helena, mulher de um príncipe nosso, então vamos buscar Helena. E assim começou a guerra de Troia. Ou seja, nós partimos dos fatos, dos acontecimentos, das razões factuais. Eles não, eles partiam de razões míticas. Os deuses, as deusas estavam querendo saber qual era a mais bela.
E esse foi o desdobramento que redundou na Guerra de Troia. Então, as coisas eram respondidas através da mitologia. A mesma coisa acontece se você olhar para o texto bíblico, por exemplo. Por que o povo de Israel foi derrotado? Porque ele desobedeceu o seu Deus. Quando a filosofia apareceu, a filosofia buscou modificar os princípios da mitologia, ou seja, tudo era respondido através da mitologia. A filosofia procurou a princípio, e até hoje nós estamos nessa toada, responder mais através de posicionamentos mais racionais. Então, os primeiros filósofos, ao invés de dizer que a Terra nasceu de uma relação sexual com o céu, né? Porque na mitologia grega a Terra pegou o céu pegou a Terra. O céu creu na Terra. E da relação sexual entre o céu e a Terra nasceu um Deus, Cronos, o tempo. O tempo nasceu de uma relação sexual entre o céu e a terra. Aí, com ciúme e da relação nasceu Cronos, da relação entre o céu e a terra nasceu Cronos. Cronos ficou com ciúme do poder do pai e castrou o pai, cortou o bilau do pai para ficar com o poder dele. Ou seja, aí ele tomou o poder do pai, porque o pai ficou castrado. Aí ele teve filhos com a deusa Réia e ficou com medo dos filhos fazer o mesmo com ele. O que ele faz? Ele come os filhos. Aí um escapa, que foi Zeus. Aí Zeus escapou, junto com a mãe, deu uma bebida alérgica para o pai beber, o pai vomitou os filhos. Os filhos que o pai vomitou fez guerra com o pai, tomou o poder do pai e ficou com os reinos da natureza. Assim as coisas eram resolvidas na mitologia. Aí chega a filosofia, criando os primeiros problemas filosóficos. Primeiro problema filosófico, problema cosmológico e meteorológico. Pergunta do problema cosmológico e meteorológico. O que é a natureza? O que é o universo? O que é a arqué da physis? Ou seja, arqué significa começo ou princípio e physis significa natureza. Então, o primeiro problema filosófico teve origem na pergunta: o que é a arqué da physis? Ou seja, o que é o começo ou o princípio da natureza. Esse foi o primeiro problema filosófico. Se a gente for comparar com os dias de hoje, nós temos outros problemas filosóficos, porque cada problema é colocado numa época. Por exemplo, naquela época, a filosofia precisava explicar como as coisas surgiram, o que é a natureza, qual o seu princípio. Hoje nós já temos outros problemas. E um filósofo, ele vai tentar elaborar e criar problemas para pensar nos problemas atuais, que não existiam no passado. Problema ecológico não existia no passado. Não havia indústria jogando detritos no rio. Não havia cidades jogando esgotos nos rios. Então não havia o problema ecológico. Hoje em dia, a nossa condição humana
é também atravessada por problemas ecológicos. Problema de gênero. Qual é o papel do homem e da mulher na sociedade? Esse problema não existia. Hoje em dia a gente discute papel de homem e papel da mulher na sociedade. Não é isso? Por quê? Porque as mulheres querem direitos iguais. É possível haver direitos iguais? Homens e mulheres são iguais? São não? Eu acho que é um pouquinho diferente, vocês não acham? Como a gente vai criar direitos iguais entre diferentes? É um outro problema. Homens e mulheres são completamente diferentes. Ser mãe e ser pai é a mesma coisa? Por mais que os dois tenham feito os filhos juntos, ser mãe é uma coisa, ser pai é outra coisa. Às vezes, numa casa, o pai representa socialmente o limite, né? O pai representa os limites. A mãe representa o acolhimento. Por isso é que em todas as culturas, praticamente, mulher, o feminino é relacionado à terra, né? O masculino é relacionado ao céu, porque a terra é fértil. A terra é tida como mãe porque a terra é fértil, né? Então existem simbolismos, mas às vezes numa casa, quem coloca os limites é a mãe, e vice-versa, e o pai é o mais tolerante. Mas ser mãe é diferente de ser pai, né? Os filhos pertencem à mãe na nossa cultura, não estou? A gente, quando sai de casa, quando chega em casa e quer... cadê a mãe? Ninguém pergunta cadê o pai. Sempre, ou na casa de vocês é diferente. A gente chega e pergunta, cadê a mãe? Porque na nossa tradição a gente entende que os filhos são da mãe. Até, na grande maioria das vezes, até hoje, quando o pai e a mãe brigam pela guarda dos filhos na justiça, acho que até hoje, na maioria das vezes, a mãe ganha, não é verdade? Porque a gente entende que os filhos pertencem à mãe na nossa cultura. Em outras tradições, o filho já pertencia ao pai. A tradição judaica, por exemplo, uma mãe gerava filho para a geração do pai. A cultura judaica. Por isso que não ter filho na tradição judaica era o fim. Para uma mulher, o fim. Ela era considerada uma pessoa inútil. Não ter filhos era considerada uma mulher inútil. Hoje a gente já acha que a mulher pode ter filho e pode não ter filhos. Não é ser mãe que define o que é uma mulher na sociedade. Mas naquela sociedade, a mulher tinha que ser mãe. Mas hoje a gente já tem outro tipo de pensamento sobre a mulher. Mas a gente continua com certos problemas de gênero. O problema de gênero é o problema que discute papel de homens e papel de mulher em sociedade. Eu não sei se vocês têm o mesmo hábito que eu, mas eu tenho o hábito, às vezes, à noite, de ficar olhando na janela os vizinhos pela minha janela. Eu fico olhando a casa de todo mundo. Vou até comprar um binóculo para melhorar a visão. Mas eu fico olhando a casa dos vizinhos. É interessante. Na maioria das casas, o homem senta na sala, vendo televisão, e a mulher passa para lá e para cá o tempo todo. Quase todas as casas são assim. E a mulher para lá, para cá, cuida da criança, faz comida, varre, e o homem sentado na sala. E o mais curioso é que os dois trabalham fora. Mas quando chega em casa, só a mulher trabalha. E por mais que as mulheres protegem, falam, eu sou feminista, depois que casa o feminismo acaba. Não sei o que acontece. Vocês são feministas?
né? Quem for feminista vai ser feminista até casar, porque depois que casa, lava a cueca com freada, o feminismo acaba. Não sei o que acontece, mas por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia existe o problema de gênero. O problema de gênero discute o papel de homens e o papel da mulher. É um problema novo. Antigamente, o homem tinha um papel. O que é ser homem? É fazer isso. E o que é ser mulher? É fazer aquilo. Vou perguntar, duvido que vocês me respondam o que é ser homem e o que é ser mulher. Duvido. O que é ser homem e o que é ser mulher hoje? Vocês sabem? Bom, eu poderia dizer, ser homem é fazer xixi em pé. Mas isso define? Ser mulher é fazer pipi sentada. Mas isso define? O que é ser mulher? Olha, essa pergunta... Por que essa pergunta é difícil de resolver? Porque os papéis, eles não são mais tão definidos assim. Por mais que isso seja muito raro, eu conheço casos que a mulher trabalha fora. É raro. Mas eu conheço casos onde a mulher trabalha fora e o homem fica em casa. É raríssimo. Mas tem. A mulher trabalha fora, o homem fica em casa cuidando das crianças. Né? Quem fez isso pela primeira vez e não foi questionado foi John Lennon e Yoko Ono. Mas hoje em dia tem. Então dizer o que é ser homem e o que é ser mulher, hoje em dia é um problema. Então, como isso é problemático, isso gera um problema de gênero. Então o homem trabalha fora, fala o seguinte: mas você tem que fazer as coisas de casa. A mulher, por quê? Então, o problema de gênero é um problema... Eu estou falando para comparar com os problemas filosóficos da antiguidade. E, durante o percurso da história, outros problemas filosóficos surgiram. Ok? Então, escreva no caderninho de vocês aquilo ali. Problemas filosóficos. O certo é problema ou problema? Está ali, ó, problemas filosóficos. Deixa registrado aí. Vamos guardar o celulite. Os meninos têm celular, as meninas têm celulite. Problemas filosóficos. Colocaram aí? Cada época possui o seu problema. Cada época possui o seu problema. Ponto. Hoje, por exemplo, vírgula, temos os problemas de gênero e os problemas ecológicos. Vírgula. Que só são possíveis ecológicos e de gênero. Vírgula. Que só são possíveis
após a Revolução Industrial. Ponto.